Olá, amigo internauta, nós estamos iniciando mais uma edição do F5 Podcast. Imenso prazer ter você mais uma vez aí nos dando esse privilégio de tê-los aí acompanhando mais uma edição do F5 Podcast. Abraço aqui para o nosso N. Araújo. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um F5 Podcast. Hoje nós vamos entrevistar mais uma personalidade aqui de Piracuruca, uma pessoa que a gente gosta muito e admira. Vocês vão se surpreender com muita coisa que ele vai contar aqui pra gente, tá certo? Não se espantem hoje com a desorganização do nosso amigo N. Araújo. Falou longe do microfone, tá com os fios aqui tudo enrolado. No Natinho te ajeita aí, não é? Vou refazer. Pode seguir. E um detalhe interessante, que hoje a gente não pode nem cometer esses deslizes muito grandes, não, assim, de desorganização, de coisa fora do lugar, porque a gente vai trabalhar hoje com arquiteto. Né? Os arquitetos, de certa forma, eles são meio perfeccionistas, Ricardo. E tem que ser, né? E tem que ser, porque senão não dá certo, né? E aí ele chegou aqui, já viu tudo bagunçado aqui, né, cara? Mas, refazendo, meu boa noite. Hoje a gente vai conversar bastante aqui com um amigo da gente. Se preparem. Nós estamos recebendo nada mais nada menos do que o Fabrício Escócio Benevides, né? Isso mesmo. Rapaz, o homem é arquiteto urbanista. Seja muito bem-vindo a mais essa edição do F5 Podcast. E é um imenso prazer a gente estar realmente tendo a sua presença hoje aqui nos nossos estúdios. Renato, quer fazer a apresentação aí? Cara, o Fabrício... Ele falou na questão do perfeccionismo, Não, mas o Fabrício, ele dispensa a apresentação aqui para Piracuruca. Mas como o programa não só é visto por piracuruquenses, é interessante que a gente frise algumas coisas do Fabrício. O Fabrício é um jovem arquiteto de Piracuruca que muito orgulha os piracuruquenses. Esse rapaz, ele já é pós-graduado, graduado e pós-graduado, ele é professor universitário, certo? É um cara assim que a gente precisa conhecer. Muito do Fabrício a gente já vê andando por Piracuruca, porque tem muita coisa construída dele aqui já. Então, Fabrício, seja bem-vindo, se apresente aqui pra gente, diga pra nós quem é o Fabrício, assim, no seu ponto de vista. Beleza. Pessoal, antes de tudo, agradecer aqui o convite, Ricardo, Natinho. E foi uma grande satisfação poder estar hoje aqui, tendo esse bate-papo e podendo falar até um pouco mais de mim, né? Às vezes a gente tem essa oportunidade quando tem um encontro pessoal, mas hoje eu estou aqui à disposição para poder explanar um pouquinho da minha vida. Eu que sou arquiteto, que gosto muito de algumas coisas voltadas também à tecnologia, também me empolguei desde quando eu comecei a lecionar também nas faculdades, então vi que é algo que também me apaixonou muito. E também gosto muito de também falar de esporte, de futebol também. Então, assim, as coisas que tenho muito a fazer parte da minha vida é a arquitetura, a tecnologia. Eu gosto também muito da questão dos heróis, dos quadrinhos, né? Coisas que a gente pode também estar conversando aqui. E a arquitetura está comigo aí já há uns... desde 2001, 21 anos, né? Aqui com esse nosso trabalho. O Fabrício, ele, como ele mesmo falou, ele tem, assim, muitas atividades que ele desenvolve, né? Mas, Fabrício, essa mesa de podcast, ela foi justamente criada para a gente estar mostrando os talentos piracuruquenses, certo? Por que a gente quer mostrar os talentos piracuruquenses, Fabrício? Porque a gente quer que estes exemplos acabem atraindo os jovens a querer imitar esse pessoal, certo? Porque os bons exemplos têm que ser copiados, certo? Perfeito. Então, assim, a gente quer saber de você, como é que você escolheu ser arquiteto? Foi paixão à primeira vista? Você sempre sonhou? Como foi a escolha dessa profissão? Porque muitos jovens, quando chegam nos seus 17, 18 anos, eles ficam, o que é que eu vou fazer, né? Então, quando a gente encontra um cara apaixonado pelo que faz, a gente gostaria que ele externasse. Como foi esse encontro, né, com a arquitetura, cara? Perfeito, olha só. Eu acho que justamente o ponto que você falou de apaixonar-se pelo que se faz, né? E desde criança, e isso parece que é algo muito comum, eu percebi isso tanto em alguns colegas meus também no curso de arquitetura, algo bem comum era que desde criança a gente tinha uma habilidade ou uma vontade de trabalhar com desenho.
né? Gostava de desenhar. Desenhar figuras simples, às vezes motivado pelos pais. No meu caso, tive um pouco da motivação também da minha mãe. Ela viu que eu gostava de desenhar. Eu me recordo muito que ela sempre comentava com as amigas que a certa vez me deu um caderno, não era nem caderno de desenho, um caderno normal de escrever, mas que eu desenhei ali num caderno de 50 folhas, desenhos em todas as folhas. Isso talvez eu tivesse, sei lá, 4, 5 anos. E eu agora até conversando com vocês e fazendo um paralelo com meus filhos, que eu tenho gêmeos de 4 anos e o mais velho de 7. E eu fico agora lembrando como é isso, né? Que idade eu tinha, qual eram as características que eu tinha nessa época para eu estar desenhando desde essa época e me dispor ali a ficar desenhando tanto, né, num caderno de desenho. E aí isso foi uma coisa que sempre eu tinha, digamos, uma certa... Eu era também referenciado um pouco por isso, às vezes na escola. Os colegas gostavam dos meus desenhos, embora eu conhecia alguns outros colegas que desenham até muito melhor do que eu, mas eu tinha essa certa habilidade com algumas coisas das artes, e isso foi algo que ficava na minha mente. Poxa, como é que eu vou usar isso no futuro? Eu nem tinha, quando criança e adolescente no início, nem tinha assim que referência seria, porque o artista plástico, eu sempre dizia, mas artista plástico aqui no Piauí é um negócio complicado e tal. E eu também não me via como um artista plástico. Eu gostaria de usar o desenho de alguma coisa mais, digamos, que tivesse uma funcionalidade profissional, digamos assim, e uma relevância profissional no sentido de que isso pudesse ser desenvolvido de alguma maneira, né, na minha vida depois como um profissional. E não me via, né? Eu me lembrava muito também que eu gostava, na época, quando eu estudava no patronato, gostava da questão da atuação, onde a gente até foi motivado pelo professor Chachel, que também esteve aqui no podcast, né? Sim. Ele motivou a gente a ter um grupo de teatro. Fizemos lá, na época, o nome que ele criou, Forteatro. Ele frisou. Ele falou do Forteatro, né? E o Forteatro, a gente... foi um período muito, muito especial na vida da gente, né? Foi pouco tempo que estivemos ali, mas acho que foi, se não estou enganando, um ano que a gente formou essa trupe, né, de colegas lá do patronato, mas que a gente chegou a encenar acho que umas 3 ou 4 peças, né? E eu gostava disso, mas também não sabia que isso pudesse ser muito viável. E aí a arquitetura veio quando eu já no ensino médio soube que ia ser iniciado em 93, justamente no ano que eu fui para Teresina, em 1993, ia iniciar o curso de arquitetura na Universidade Federal do Piauí. E aí chegaram para mim, Fabrício, rapaz, tu que gosta de desenho, rapaz. Meu irmão, que fazia inclusive engenharia antes, ele disse, olha, vai começar a arquitetura, então você gosta de desenho, a arquitetura é uma coisa que vai ser interessante, você é que faz os projetos. E eu também tinha outras 2 referências na família que tinham uma certa relação com a arquitetura, que o meu tio Francisco, o pai do Dr. Cerqueira, que é engenheiro também, ele inclusive, juntamente com o Zé Maria, que é meu primo, que são os autores do projeto da Praça Irmãos Dantas, quando houve a reforma, se não estou enganado, foi em 85, ou se foi em 88, eu não tenho bem certeza aqui. E o Zé Maria, ele que não fez nem engenharia nem arquitetura, mas fazia agronomia, ele já tinha um dom natural de fazer projetos. E ele trabalhava em pranchetas aqui em Piracuru. E aquilo ali me despertou também, né, um certo interesse. Quando eu via aqueles projetos dele, aquelas pranchas, aí, rapaz, isso aqui é interessante. E aí foi onde começou então a surgir essa fagulha da arquitetura. Então o meu desenho vai ser para fazer arquitetura. Aí eu fui entender um pouco mais o que era arquitetura, né, o que realmente eram esses projetos, o que a gente podia realmente trabalhar. Ter uma noção, né? Porque a gente na verdade só começa a entender mesmo quando está dentro do curso. Então eu, a partir dali, foquei no ensino médio, em que o vestibular que eu ia fazer era para arquitetura. E Fabrício, tu falou que estudou no patronato. A tua vida estudante foi em escola pública, cara? Sempre patronato até chegar na escola particular em Teresina, no ensino médio. A maior parte em escola pública, sim, né? Assim, é mais um
um ponto para a gente analisar que tu veio da escola pública, Sim. né? Cresceu profissionalmente. É mais um exemplo, GK, para aquele jovem que está na escola pública. Às vezes o cara diz assim, rapaz, não, pai, se eu não tiver numa escola particular, eu não vou chegar lá, eu não vou. Então, assim, tu é um exemplo bacana para a gente estar exemplificando aqui mesmo. Cara. Exatamente. Eu, assim, por mais que às vezes seja complicado na escola pública, mas eu acho que a grande questão é a dedicação. Ali você recebe muitas vezes o professor, pode ser que você consiga uma boa base do professor, o professor consiga te trazer muito conteúdo e isso até te motive mais ainda a estudar e tal. Mas se você focar naquilo que você realmente quer fazer, independente de qual seja a profissão, eu só recomendaria que se fosse essa profissão, que você não pensasse exclusivamente, eu vou focar nessa profissão porque ela dá muito dinheiro. Não. Foque até, você pode até pensar no dinheiro, mas pense que você vai fazer isso com gosto. Você vai ganhar dinheiro com gosto. Perfeito, porque cara. tem muita gente que tá ali frustrado, tá ganhando dinheiro, mas tá frustrado no que tá fazendo. E acaba não fazendo bem feito. E aí não faz bem feito, não atende bem feito o seu cliente, não atende bem o seu cliente, não faz um trabalho legal. É verdade, cara. E quando você, então, se dedica a um objetivo, seja ele qual for, de qual curso quer fazer, por mais que seja na escola pública, ali você vai ter uma base. E hoje, gente, meu Deus, hoje com o que a gente tem de acesso à internet, o que a internet pode proporcionar para a gente de conteúdo, de leitura, de vídeo, porque antes você tinha que imaginar muita coisa que você lia. Hoje você tem o conteúdo escrito e visual que amplia o conhecimento e a compreensão de qualquer assunto que você esteja vendo. É verdade. Então você está vendo um assunto de física, você quer ver as reações ou os efeitos de um certo estudo da física, né? De atrito, de deslocamento, alguma coisa assim, você consegue ver uma coisa nesse sentido, um exemplo. Na química, a mesma coisa. Na biologia, você entender a questão da citologia, a questão de DNA. Nossa, então é muito melhor. E antes não, antes era uma coisa que você lia, tentava absorver e aquilo ali você faz as relações para você entender, para não ser só na decoreba, né? Você de fato entender. E quando você entende, você vai ver aquilo ali naturalmente, né? Com o tempo. Claro que nem sempre a gente consegue chegar no conhecimento dessa maneira, mas eu depois, com o tempo, eu vi que, rapaz, se eu, em vez de querer só gravar isso daqui, eu entender o que eu estou lendo, eu vou absorver esse conteúdo e quando alguém me perguntar sobre ele, eu sei. Eu não vou só simplesmente decorar aquele momento, eu vou saber o que eu estou aprendendo naquele momento. E é assim que eu fazia. Fabrício, uma das suas características dentro da sua profissão de arquiteto me chamou a atenção e um fato curioso, que eu tenho essa curiosidade. E essa é uma grande oportunidade de estar tirando essa dúvida, né? Essa curiosidade que eu tenho. Como é que é sair, né, da faculdade, embora tenha tido lá inúmeros outros arquitetos passando pela mesma capacitação, os mesmos conteúdos que você passou, mas como é que saindo de lá vocês conseguem individualizar, criar o seu perfil, levar isso... O estilo, né? O estilo de projetos. Porque quando você começou a apresentar os primeiros trabalhos aqui em Piracuruca, causou até uma certa revolução, né? Porque até então nós tínhamos modelos de construções bem tradicionais e de repente você vem com uma ideia mais futurística, mais... com um visual diferenciado, né? Como é que você conseguiu absorver isso e como é que você conseguiu aproveitar isso para ser o Fabrício Scossi hoje na arquitetura? Bom, eu primeiro lhe agradeço por você dizer que foi tão inovador assim, né? Mas enfim, a minha ideia realmente quando eu via, e detalhe é porque eu pensava muito quando fiz arquitetura em realmente procurar mexer com a arquitetura de Piracuruca. Né? Teresina já tinha um certo desenvolvimento, mas eu tinha muito esse foco de vamos ver como é que a coisa vai mudar em Piracuruca, né? Porque lá realmente se fazia muito do mesmo, tudo muito igual. E aí, dentre os estilos que eu comecei a entender da arquitetura contemporânea,
eu comecei a mexer nos elementos que às vezes se entendia que só era daquela maneira, né? Por exemplo, eu me lembro quando as primeiras casas que eu fiz e que as pessoas até estranharam, que no projeto a planta baixa eu fiz, a primeira coisa era colocar a cozinha na frente da casa. Eu disse, mas como assim, Fabrício? A cozinha não é lá no fundo? Eu disse, mas por que é lá no fundo? Não, porque a gente atravessa a casa. Mas e se ela estiver aqui perto da sala de jantar, que está aqui na frente, que você não precisa ir lá no fundo para trazer a comida, aqui já faz a interligação? Não é muito mais interessante você setorizar isso daqui que está interligado do que porque tradicionalmente é sempre lá no fundo tem um quintal. Aí eu pergunto, e você vai ter quintal? Não, não vou ter quintal. Então para que você vai botar a cozinha no fundo? Se nem quintal você vai ter. Você tem razão. Então é aquela história. Eu trabalhei não com o tradicionalismo, mas com a lógica. Com o porquê das coisas. Por que tem que ficar isso aqui? Certa vez até tive eu sempre conto até essa história em sala de aula, que eu tive uma pessoa que eu estava querendo ajudar no sentido de ajustar a casa dele, mas era para regularizar. E aí ele tinha só aquela fundação já feita, e eu disse, olha, eu vi aqui, inclusive a cozinha estava no fundo, mas para ir para a cozinha tinha que passar pelos quartos. E aí eu disse, rapaz, não é interessante essa cozinha ficar aqui na frente e esse lugar que você chama de cozinha virar um quarto? E esse lugar que você está chamando de quarto virar uma cozinha? Aí ele disse, não, mas é questão de gosto. Eu disse, não, aí eu não vou mais mexer, não. Mas eu estou lhe explicando que o ideal era isso porque você evitaria passar pelos quartos e banheiro para ir na cozinha. Você setoriza área íntima, área social, área de serviço. Cada coisa trabalhando na sua região e que podem ter inter-relações, mas o ideal é que elas tenham, na verdade, relações entre aqueles ambientes que fazem parte de cada coisa disso. Então, a questão, por exemplo, que às vezes pode até mudar e ter revolucionado muito, talvez, alguma coisa na arquitetura aqui em Piracuruca em relação ao visual, à fachada, mas o que eu me preocupava muito mais, e ainda me preocupo, é com a funcionalidade. Por consequência, as fachadas terminam mudando visualmente. Mas eu sempre busco a funcionalidade. Eu procuro fazer com que a coisa funcione da melhor maneira possível. Mas como assim, Fabrício? Porque eu penso em arquitetura, e eu sempre falo isso, até para meus estudantes de engenharia, que o arquiteto ele não pensa na construção. Ele está pensando no dia a dia da família que vai morar ali. Das inter-relações pessoais que vão acontecer. E assim a gente faz o nosso projeto. Aí, por consequência, aí ela pode ficar bonita, ela pode ficar com um visual diferente, mas isso sempre eu falo que é a consequência. Eu não estou pensando de fora para dentro, eu penso sempre de dentro para fora no projeto. E aí, talvez isso tenha começado a mexer também com aquilo que antes era tradicional, porque vinha de muito tempo, uma forma como as pessoas pensavam no passado, até situações que antes existiam no passado, como os banheiros do lado de fora, e aí por isso talvez uma cozinha do lado de fora para ter até um certo controle, né? E isso deixou de existir, então não fazia mais sentido aquilo ali. Ah, mas Fabrício, não pode ter cozinha lá no fundo da casa? Pode, depende da situação do projeto, né? Pode ser que você faça uma sala de estar onde o jantar vai seguindo no fundo e depois disso vai uma cozinha e pronto, a cozinha está ali no fundo. Mas é porque faz sentido isso. O movimento de estar, jantar e cozinha está nesse mesmo sentido. E os quartos podem se posicionar lateralmente dependendo, por exemplo, de condições do sol, por exemplo, onde uma coisa não vai interferir, não vai atrapalhar dos quartos estar de determinado lado e não está no poente, por exemplo. Então, tudo isso é pensado, né? A gente sempre fala que são as três coisas: o conforto, a funcionalidade e a estética tem que andar juntos quando a gente pensa num projeto arquitetônico. Beleza. O fato é que, de certa forma, Fabrício, você inaugurou assim uma espécie de era. Tem gente até que fala que é fabriciana aqui na cidade, né? Mas eu tenho certeza, cara, que deve ser bem prazeroso para ti andar pelas ruas aí, ver a tua ideia pairando aí pelas vilas, pelos bairros. E como é que tu vê, cara, essa questão? A Piracuruca é uma cidade de arquitetura histórica, né? Secular já.
como é que tu pensou em trabalhar essa questão do modelo que tu queria imprimir nesse entremeio de tradição, né? Porque já tinha uma tradição de uma casa de duas quedas de água, né? Com aquela eira, com a eira, beira e tribeira, né? Então, assim, de vez em quando a gente vê perto de uma ou outra daquela ali, uma casa já com um estilo mais moderno, né? Isso. Como foi que tu pensou? Tu disse, rapaz, eu vou inovar, mas eu gosto da arquitetura de Piracuruca, até porque tu tem uma casa ali no centro, não tem? Que tu manteve fidedigna A preservação. né? A gente percebe que tu é um cara que gosta de preservar o legado, o passado, né? A história de Piracuruca, até gosta de conversar sobre a história de Piracuruca. E até que ponto você contribui para os proprietários do município que detém essas casas históricas. Exatamente, né? Essas casas mas seculares. aí como foi que tu disse, rapaz, eu quero imprimir meu estilo, mas eu quero que essas duas arquiteturas convivam em harmonia. Uma coisa que eu acho que se não é 100%, pode ser 95% dos arquitetos têm essa paixão, esse apreço pelo legado arquitetônico mais antigo, né? Pelo que pode ser preservado. O que, por exemplo, muitas vezes se entra em conflito aqui em Piracuruca, mas eu tenho um imóvel antigo e por ser tombado eu não posso mexer em nada ou em quase nada. Mas é que tá, onde você tem uma coisa que é histórica, que tem que marcar uma era, eu acho importante você preservar isso. Sim. O que eu acho também importante, já muitas vezes até em conversas com algumas pessoas no IFAM, é que é interessante que você consiga preservar, mas a preservação ela não consiste apenas de você manter o imóvel intacto. Você tem que manter esse imóvel com as suas características o mais próximas possíveis de uma era, mas dar uma nova funcionalidade a essas edificações. Conseguindo, de certa forma, fazer alguma pequena conversão, principalmente internamente, onde até mesmo, como eu falei agora há pouco, de forma tradicional, você tinha outros costumes numa outra era. Uhum. E por conta desses costumes, as construções eram pensadas, planejadas de uma outra forma. Uhum. Hoje em dia você tem que adequar essas construções para uma situação mais atual, embora você possa manter as características, principalmente externas, né, preservadas. Então, eu gosto de ter isso daí, de poder ver uma construção antiga e ter uma funcionalidade nova por dentro. Eu tive a oportunidade de viajar para Paris e lá na parte antiga de Paris você vê é uma viagem no tempo. Você está ali ao redor de parece que parou no tempo. Parou no tempo. A região principal central de Paris é parada no tempo por fora. Por dentro, em algumas situações você vê algumas adequações mais modernizadas, né? Então, eu acho que se pensasse dessa forma, era muito bom. Eu sempre também falo que o nosso processo de tombamento aqui em Piracuruca foi muito tardio. Ele deveria ter iniciado pelo menos no início da década de 90. É verdade. Né? Porque até ali você ainda tinha muita coisa preservada e que se você tivesse conseguido congelar a partir dali, nossa, aquele nosso centro ainda era mais bonito ainda. Tinha se mantido muita coisa. E aí de você deixar aquela região ao redor ali, em torno da Praça Irmãos Dantas, até da Praça Santo Antônio, ali no fundo da praça da Igreja Nossa Senhora do Carmo também, tudo aquilo ali preservado. E se houvesse a necessidade de mudar alguma coisa ou outra por dentro, beleza. Porque você, quando tem um casarão desses, por exemplo, ali ao redor, mas não pode mexer em nada, e aí a pessoa não se sente confortável lá dentro, ele termina tendo um abandono. E aí ele termina aí brincando, tombando de outra maneira, né? Tombando de fato, né? No caso ele vai ao chão. No sentido de perder o patrimônio lá todo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu, inclusive na época de faculdade, eu fiz projetos de modernização interna para uso, e se isso pudesse até depois futuramente ser feito, no caso da estação ferroviária. Todos os meus projetos, na verdade, da faculdade, tinha um direcionamento para Piracuruca. Então, quando foi só na época da gente ter uma disciplina de técnicas retrospectivas, que é justamente de fazer uma melhoria de um prédio antigo, a minha ideia era transformar a estação ferroviária num restaurante.
Você teria aquela área que é um grande depósito, seria a área de mesa. Teria ali um espaço que hoje era os guichês e tal, funcionaria a cozinha, o atendimento. Então tava tudo pronto. Ali só precisava mexer praticamente nenhuma parede. Tava tudo no ponto para virar um restaurante. Imagina, aquilo ali ser um restaurante legal, ali ter música ao vivo, ali ser bem iluminado. Tinha uma praça ao redor no projeto, uma pracinha. Então ali você ia valorizar um espaço da cidade que hoje à noite é morto, assim, às vezes pode ter vandalismo porque não está bem movimentado. Onde tem movimentação, a coisa é revitalizada. Então era essa a ideia na época, né? Na época também, que não tem nada a ver com revitalização, mas o meu trabalho de graduação era a nova estação rodoviária de Piracuruca. Que seria onde na época só existia ainda, que hoje já é uma escola, mas existia o Matadouro. Porque a estação rodoviária era perfeita ali no meu... Onde hoje, para situar aqui o amigo internauta, onde hoje funciona a escola CF. Exatamente, onde tem o CF hoje. Então por que para mim era ideal uma estação rodoviária ali? Porque é o cruzamento da BR que vai de Teresina ao litoral e de que nós vamos para o Ceará. Já é o fluxo rodoviário mesmo, né? Isso, é verdade. Sem interferir na parte interna da cidade, que às vezes atrapalharia o trânsito e tal. Então, bem ali seria o local da minha proposta. Teria uma praça também na frente. Para quê? Também, mais uma vez, para criar um espaço de movimentação, já que aquela é uma área que desenvolveu. Hoje ali não tem nenhuma estrutura urbana para as pessoas, para os moradores daquele local. Então nós teríamos no projeto uma praça para o pessoal dali e teria uma estação rodoviária, mas ela era de 2 pavimentos, ampla, né? Ela tinha uma área de recreação também lá dentro. Na época, inclusive, os colegas me perguntaram o que era isso. Eu disse, olha, lá no pavimento superior nós teríamos um belvedere. Aí eu disse, isso que é um belvedere. Eu disse, não, um belvedere é uma área contemplativa, onde você poderia estar lá sobre ela contemplando a praça e tal. Essa palavra é francesa? É uma palavra francesa que quer dizer uma área de contemplação, belvedere. Inclusive, o Sonato conhece tudo, rapaz. Que hoje temos uma vodka com o nome Belvedere. Olha aí. Né? Mas é sempre aquela visão do arquiteto, né? De achar a adequação melhor, né? Para uma estação ali pegaria muito bem, no caso. Pois realmente, era. Cara. É interessante. Mas na época não existia a escola, era o Matadouro, né? Mas, Fabrício, o urbanismo também. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Isso. Não sei se vai te colocar em um aperto, mas como é que tu enxerga a questão do IPHAN? Às vezes eles exageram demais ou em alguns casos eles pedem, mas também não incentivam, não é? Eu não sei como é que é. Às vezes eles criam normas em torno de, como por exemplo, é uma via aqui no centro da cidade que pouco é trafegada e eles não pode asfaltar porque fica numa área que fica dentro do perímetro que tem um sombreamento ou coisa parecida, né? Às vezes eu percebo que eles não visualiza aquele problema com uma sensibilidade maior, até porque ali precisa pessoas com deficiência trafegar, né, um cadeirante, né? Você acha que às vezes não falta um bom senso com relação ao IPHAN, algumas coisas dessas aí? Tem coisa que realmente é interessante você manter. E eu concordo com você plenamente que deve se manter aquilo que tem funcionalidade, porque quando tem funcionalidade existe aquele interesse por ambas as partes de manter aquilo ali funcionando e em perfeito estado, né? Como é que tu vê essa questão do IPHAN? Ele cobra demais, ele às vezes é omisso, ele às vezes exagera, como é que é esse caso, cara? Bom, desde eu, como arquiteto, eu percebi que o IPHAN teve gestões mais rígidas e agora estamos tendo uma gestão um pouco mais flexível de alguns anos para cá, né? E assim, eu inclusive cheguei a comentar com alguns colegas do IPHAN recentemente sobre situações que eu passei onde numa determinada intervenção que íamos fazer no imóvel aqui, que ficava também no entorno da praça, que ainda hoje se encontra nessa situação, uma parede da casa está pelo menos aparentando tombar, eu vou usar o termo novamente, mas está aparentando realmente cair porque ela está um pouco inclinada e tal. Então o proprietário do imóvel na época se dispunha a refazer a parede com as mesmas dimensões, colocando todos os detalhes
né? Isso, na nossa proposta visava isso. Mas uma coisa que não consegui conceber até agora era que a pessoa, na época, disse que além das dimensões, dos detalhes, tinha que se fazer com o mesmo método construtivo. Ou seja, você tinha que usar tijolos de adobe daquela dimensão, ou seja, uma técnica que você nem tem... Até para adquirir esse material hoje é quase impossível, né? Exato. Então, o edifício ainda corre o risco, né, de ter um problema estrutural e a pessoa perdeu o interesse de fazer isso porque não era viável, né? Então, assim, sobre a questão das vias, eu acho assim, por mais que as vias de pedra sejam interessantes visualmente, para o fato de mostrar, olha, essa técnica construtiva era feita assim. Eu vejo que hoje, principalmente, mais uma vez, pelo modo como vivemos hoje, como trafegamos hoje, como são as tradições de hoje, e até mesmo como está preservado até mesmo essas vias, eu não vejo muito sentido isso da manutenção, como pelo menos ali, eu posso citar, eu acredito, talvez você esteja imaginando eles, ao redor da igreja de Santo Antônio. Né? Ali é legal, você poderia deixar, sei lá, uma rua apenas, porque aí você tem como até fazer alguns desvios para mostrar como uma referência. Olha, essa aqui que ficou em melhor estado, eu acho que era legal para deixar como uma referência, ou exatamente em frente à igreja, ou algo nesse sentido. Mas a preservação parcial, sendo que a continuidade daquilo hoje, por exemplo, foi já asfaltado, né? E aí mais uma vez vem aquela história, o processo de tombamento em Piracuruca foi tardio, então esse tipo de coisa não perde um pouco o sentido, porque você já teve parcialmente algumas coisas que deixaram de estar aparentes. Então era interessante assim, tudo bem, deixa ela uma referência, ok, mas você prolongar tudo, por exemplo, eu acho que seria interessante, se é que poderia ser algo mais amplo de preservar, mas tá ok, preserva ali ao redor de toda a praça de Santo Antônio, né? E aí você dessa maneira consegue ter o elemento que você quer preservar ou mostrar para novas gerações e deixa a maior parte das vias com um bom tráfego. Então é aquela história, adequar o antigo ao moderno, ao contemporâneo, para que você tenha as duas coisas. Você pode ver como era o passado e você pode aperfeiçoar isso para as gerações futuras não acharem desagradável, né? Ou simplesmente tá ali. Perfeito. Você frisou, deixa eu ver se eu entendi, a sua formação como arquiteto, ela aconteceu num período que a arquitetura estava chegando no estado do Piauí. Exatamente. É hoje você já está lecionando nas universidades esse curso, não é isso? Não, hoje eu sou professor do curso de engenharia. Eu iniciei como professor do curso de design de interiores na faculdade do Instituto Camilo Filho, em Teresina. Aí depois tive a oportunidade de também estar lecionando para o curso de engenharia. E cheguei até a ter a possibilidade de também estar lecionando para o curso de arquitetura, mas eu já estava muito sobrecarregado com as disciplinas de design de interiores e engenharia, ainda queria me passar isso, eu estava sendo pai naquele momento e tal, e disse, não gente, eu ainda tenho que ser arquiteto, então é muita coisa, aí eu fui selecionando. Pronto, mas vivenciando isso no dia a dia, né, dentro da tua área, a evolução do ensino para arquiteto nessa área específica no Piauí, ela consegue já conciliar isso? O IFAM é um assunto, é um período que se discute dentro da formação? No nosso curso... Essa preocupação com a preservação? Isso, no nosso curso a gente tem justamente essa disciplina que eu comentei, que é técnicas retrospectivas, que nós trabalhamos justamente sobre os imóveis para serem preservados e para serem justamente, e aí o que nos é ensinado também é justamente isso, é você dar uma nova função àquele imóvel para que ele continue tendo vida, para que ele tenha valor não só histórico, mas valor funcional. Mas já houve alguma discussão específica da categoria
né, com os gestores do IPHAN, por exemplo, porque a gente sabe que não é uma gestão continuada, é uma gestão... Isso, ela tem alternâncias. Indicativa aí por... Assim, não de grupos fazerem isso, né? Eu tive oportunidades individuais de conversar com um ou com outro, né? E saber um pouco do que se trabalha um. Eu acho assim, o que era interessante, inclusive, eu acho que nesse caso, já até houve conversações nesse caso, do Conselho de Arquitetura, né? O CAU, ele é o Conselho de Arquitetura, que nós passamos a ter esse conselho... Você ajudou a criar esse conselho aqui no Piauí? Você participou do início? Eu percebi o processo, eu não fiz parte da primeira gestão, eu fiz parte da segunda, já era a segunda ou era a terceira gestão. Eu fui conselheiro estadual de 2000, porque o conselho é de 2010, 11, se não estou enganado, 2012. Foi de 2015 a 2017, não foi? Eu fiz 2015 a 2017 no Piauí. E fui conselheiro federal de 2018 a 17, 18, 19, né? Na verdade, porque aí eu saí da gestão estadual e fiz uma parte depois na gestão federal. E aí a gente tem esse tipo de discussão, embora em alguns momentos eu acho que isso poderia ser mais enfático, né? Eu senti uma certa necessidade de enfatizar um pouco mais isso, né? E aí a gente fica naquela história, às vezes, de ponderar uma coisa ou outra para não criar um conflito, né? Sempre... Eu ponderei isso porque eu acho que esse acerto seria necessário para evitar esses conflitos, né? Principalmente conflito de gestão, como você frisou, que cada um adota um método mais rígido, outro não, e por aí vai. E tendo algo para nortear o desenvolvimento dos trabalhos de uma forma bem pacífica, seria bem legal, até porque o IPHAN é importante ter, sim, né, como órgão de preservação do país, inclusive principalmente na questão mais da arquitetura, dá para conciliar muita coisa. Agora, por exemplo, não vai construir uma área que achou um fóssil, por exemplo, algo que é histórico, aí já complica, né? Mas mesmo assim a gente vê mas é necessário tratorarem esse tipo de é necessário de estarem presentes, é necessário ter esse diálogo com os conselhos. Sim. É necessário o arquiteto, o engenheiro ter esse conhecimento dessa necessidade de preservação, porque também ficaria muito ruim de repente a gente chegar demolindo uma casa de 200, 300 anos, né, só porque não tem uma funcionalidade naquele momento, porque o proprietário quer. Então é interessante o arquiteto ter a sensibilidade que o Fabrício tem, para que ele até aconselhar o empreendedor que quer fazer um tipo de atitude daquela ali. Além de ser uma coisa ilegal, ele vai responder criminalmente, crime contra o patrimônio histórico. Exato. Né? Ele vai acabar deixando a cidade mais pobre com relação à sua história, né, Fabrício? Mas é assim, essa conversa com o Fabrício, cara, ela tá sendo bem interessante. Muito. E para você, internauta, que gosta de assuntos como esse, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para que você esteja conhecendo histórias de jovens piracuruquenses que se deram bem na vida, que venceram através da educação. O Fabrício hoje é um homem do mundo, conhece o mundo todinho, já visualizei tuas fotos lá, viajando por Paris, acho que Portugal, se eu não me engano. Passei lá. Então, assim, é um exemplo claro de que a educação funciona quando você se esmera, se dedica, né? Você mesmo deixou bem claro aqui que a escola pública não deixa nada a desejar se você se dedicar, se você batalhar, se você estudar por conta própria também, né? Isso. E seguir o foco, né? Que é você descobrir o que você quer fazer e correr atrás. Amar o que faz é importante para poder se tornar um bom profissional. Mas, Fabrício, cara, tu hoje é professor de faculdade. Hoje você já, com certeza, você apaixona seus alunos pela a matéria que você leciona. Mas na tua vida, quem foi que te inspirou, cara? Fora aqueles dois parentes teu lá da arquitetura, teve algum cara desses renomado a nível nacional, como Oscar Niemeyer, que tu via naquelas fontes e dizia, rapaz, eu vou ajudar a mudar a minha cidade, porque o Niemeyer mudou a cara do Brasil, né? Ajudou a construir a sede da ONU. Isso. Aí tu disse, rapaz, eu quero ser alguém assim, tipo
esse cara aí te inspirou? Quem foi que te inspirou nessa carreira aí, cara? Não, assim, o Niemeyer realmente não tem como ele não ser uma referência pra gente, né? Você pensar, por exemplo, que o cara foi chamado pra tirar do nada a nova capital do Brasil, né? Planejar isso junto com o Lúcio Costa e você fazer uma revolução nacional com a arquitetura e o urbanismo, né? Então, realmente, ele é uma referência para mim e eu pensando nisso também na minha cidade. Eu pensava, poxa, Piracuruca... Eu sempre queria, desde criança, ver Piracuruca se destacar de alguma maneira, né? Eu queria... eu me lembrava, esses pensamentos, eu gosto de revelar às vezes esses pensamentos infantis que a gente tem, mas eu lembrava assim, rapaz, se eu um dia ganhasse na Mega Sena, eu ia trazer o chiclete com banana para ir tocar no Carnaval do Clube. Eu queria assim que Piracuruca tivesse algo que aparecesse nacionalmente, ou que tivessem coisas nacionais aqui, que até começou também, a gente teve... algumas referências como a Brenda cantando num programa nacional, né? A Brenda Lima. Eu acho que teve outros colegas aqui de Piracuruca que eu lembro de... Rapaz, olha, mas é um cara de Piracuruca e tal. E assim, eu poder fazer algo diferente, que eu sempre procurei fazer isso, ter algo diferente. Até minha mãe na época, quando eu disse que ia fazer arquitetura, ela disse, mas meu filho, arquitetura... Ninguém aqui em Piracuruca fez arquitetura, ninguém aqui foi arquiteto. Por isso mesmo que eu quero. Pronto. Eu quero ser o primeiro. Ah, meu filho, bom é medicina, que sempre tem doente. Mamãe, pode ser, mas é porque eu gosto de arquitetura, assim, eu gosto dessa parte do desenho, isso é que me motiva. Então eu espero poder também ganhar dinheiro com isso, mas o que eu quero fazer com gosto é isso daqui. E isso pode realmente revolucionar alguma coisa aqui. Eu vou ser o primeiro, pelo menos que eu tenha conhecimento, eu sou o primeiro nesse sentido. Eu vou poder trazer uma nova ideia para cá. Assim eu espero que eu consiga mudar a mentalidade das pessoas. Eu, por um bom tempo, consegui até catequizar bem aqui. E principalmente quando estive mais presente, eu acredito que dei uma boa influência nesse sentido. As pessoas viram que é importante ter um profissional que oriente você na hora de uma construção. E aí, Nola, você até falando assim, Fabrício, e aí você vê aqui a cidade, né? Você vê as características. Tem certas coisas que eu também gosto até às vezes de comentar com minha esposa. E diz, meu amor, eu estou passando aqui pela rua. Eu sei que essa casa não fui eu que fiz, nem esse aqui, mas tem coisinha que foi puxada dos meus projetos. Eu influenciei essa pessoa a fazer isso daqui. E eu fico até contente, caramba, pelo menos a pessoa agora criou um gosto de fazer algo diferente. Ela não fez de qualquer jeito. Mesmo que seja alguma cópia, alguma imitação, ou nem que seja minha mesmo, mas que seja atrás de alguma referência, a pessoa agora não quer fazer de qualquer jeito, porque antes se fazia... Era quatro paredes. Hoje a gente tem um parâmetro a ser seguido, isso é importante. Exatamente. E antes a referência era isso. Não, vamos fazer aqui um parede, vamos desenhar um retângulo, vamos ver como é que a gente divide aí umas paredes. Dá certo. Bota duas águas. Bota a cozinha no fundo. Bota a cozinha no fundo. Fabrício, tu tá morando aqui em Piracuruca agora? Tô morando aqui desde 2019. E uma coisa bacana que eu acho é quando os nossos filhos, os piracuruquenses, eles saem, se formam e retornam. Eu acho que é importante, cara, você contribuir com a cidade de onde você saiu. Eu conheço muita gente que quando vai embora, ela esquece a cidade, ela não... E tu não, cara, a gente percebe que tu já pensava em crescer para ajudar a tua cidade. A gente não só ajuda a cidade fazendo donativos, não, cara. A gente ajuda a cidade sendo exemplo, a gente ajuda a cidade modificando a paisagem, a gente ajuda a cidade conversando e contando histórias como essa tua, para que as outras pessoas queiram te imitar no bom sentido, cara. Isso é bacana. Sim. A gente não imita gente ruim, não. Às vezes acontece, tem gente que gosta de imitar gente ruim. Mas os bons imitam os bons, certo? E a arquitetura de Piracuruca, ela tem esse marco, esse divisor aí de águas entre o Fabrício chegando aqui recém-formado, com as suas ideias inovadoras. Eu conheço, a Praça do Camelódromo aqui é uma arquitetura desenhada por ti, não é? Sim. E tem outras muitas aqui, sem falar nas inúmeras casas, né? Então, assim, eu tenho certeza que é realmente um prazer você... Meu filho iniciou na engenharia e eu dizia, rapaz, tu já pensou quando tu fizer uma ponte? Que as pessoas estiverem atravessando
Então, assim, é uma coisa fantástica você entrar num prédio e saber que todo aquele conforto, a qualidade de vida, o que você pensou para um cadeirante, o que você pensou para um idoso, né? Porque eu tenho certeza que nos seus projetos tu pensa que tu analisa a família, né? Tu faz um estudo de caso ali da família para tu deixar adequado à realidade. Então, cara, é bacana demais a gente saber que nós temos piracuruquenses assim, do teu naipe, como a gente fala, né, cara? E hoje tu tá na faculdade, dando aula nas cadeiras de... Eu tenho arquitetura, desenho técnico, construção civil 1, construção civil 2. Agora me passaram uma missão que eu estou trabalhando com o pessoal em introdução ao BIM e materiais de construção 2. Materiais de construção 1, materiais de construção 2. Eu ainda queria ser o youtuber. Eu queria ser youtuber. Eu tava analisando... Tá seguindo nesse projeto que a tua ainda, esposa né? também tá na área agora de arquitetura, tá? Ela é designer de interiores. Inclusive, foi cara. minha aluna quando eu fui professor lá no Instituto Camilo Filho. Olha aí, cara, que bacana. E ela se formou em design de interiores. Ou seja, a gente faz do começo ao final da edificação. Então, as discussões lá são intensas, né? Essa parede que tá torta. E esse não tá, não. O bom que depois da aula tem um reforço, né? Gratuito. E tem um pra cobrar o outro, né? Tem um pra cobrar. Não, cara, esse rapaz, ó, eu não gostei daquela planta que tu desenhou ali, não. Isso aqui não vai dar certo o interior ali que eu tô pensando, não. Certo? Às vezes tem isso. Não seria melhor aumentar aqui um pouquinho esse ambiente? Pois tá bom, bora ver aqui. Cara, eu sempre falo que os opostos se atraem, né? Mas as afinidades é que fazem, assim, as coisas andarem bacana, né? Assim, quando tem duas afinidades assim, deve ser bom. E o Fabrício, cara, eu tenho uma afinidade com ele. Nós somos vascaínos. Eu pensei que era das caneladas que você dava quando ele jogava a bola lá no campinho com a gente. Não, eu não cheguei a ter o prazer de jogar com o Fabrício, não. Não? Mas então você não jogou naquele campinho lá que você disse que jogou com a gente? Mas o Fabrício não ia pra lá. Ali o campinho lá ali da Bar de Pátio? Da linha do trem aqui. Ah, aquele campinho ali da estação. Ali da estação. Eu não cheguei a jogar com o Fabrício, não. Mas o Fabrício é vascaíno, cara. É um cara que é apaixonado pelo Vasco. Indo pra onde? Vascaíno. Ah, tá. Aí ele vi umas fotos tuas com o Roberto Dinamite. Eu disse, rapaz, olha só, cara, a nossa maior referência do futebol vascaíno. E como ele gosta de falar de futebol, que tal a gente falar dessa SAF aí do Vasco aí, cara? Tu acha que isso aí vai vingar, meu irmão? Olha, tem alguns jogadores muito bons ali que realmente não estão pegando o melhor momento do Vasco, mas se eles se mantiverem ali, o Vasco, acredito, vai sim voltar à primeira divisão. E ali você tendo agora com esse aporte da 777, quando chegar aí realmente os recursos para contratar bons jogadores, e uma coisa que a gente sempre observa, jogadores que estão nascendo, tendo boas referências, até agora que você estava falando também de boas referências, eles tendo o seu talento, eles vão ver com aquelas referências, vão colher alguma coisa ali para aperfeiçoar o talento deles. Então aquele menino Aguinaldo do Maranhão, que era jogador de várzea, tá jogando muito bem, a gente nota que ele ainda tá aprendendo algumas coisinhas. O Andrei, que é outro jogador também muito bom, que vai também ser um dos craques, quem sabe aí no futuro da seleção brasileira, já é das categorias de base. E o Figueiredo, eu gosto muito do Figueiredo, né? Os 3 jogadores ali no Vasco. Todo mundo ali debaixo da asa do Nenê, né? O vovôzão. Renato, agora eu percebi que você realmente é um vascaíno pé de chinelo. Você não conhecia o nome dos jogadores. Eu conheço a maioria, cara. O Vasco, Fabrício. Você sabe que eu joguei em São Januário? Foi mesmo, cara. Rapaz. Eu joguei na verdade, eu ia jogar uma partida de futebol em São Januário. Né? Era um prêmio de alguma coisa. Não, lá foi feito Abriu o pacotinho da figurinha, tava lá premiado. Tava lá. Mas não, na verdade o que aconteceu é que houve um evento lá que era o Jogue na Colina. Que os vascaínos poderiam comprar pacotes de participar de uma peladinha lá, vascaíno contra vascaíno, né? O time com a equipe branca e com a equipe preta do Vasco. Você recebia o uniforme completo. E você tinha direito de jogar 2 tempos de 15 minutos em São Januário, fazer uma pré-eleção lá no vestiário, você se trocava no vestiário lá do Vasco, tinha uma pré-eleçãozinha lá, e o seu técnico ou ia ser o Donizete, Pantera, ou o Sorato. Olha, né? Era bacana demais. Aí, rapaz, aconteceu de que eu tentei primeiro fazer a compra de um pacote mais simples, e não sei por que não deu certo no dia lá, eu até ia conseguir a camisa 7 e tal, na época era até o Rossi, que era o 7, né, e era referência para pedir a 7.
E não deu problema no cartão, não deu certo. Aí eu disse, rapaz, não acredito. Fui ver a confirmação, não tinha. Eu fui tentar comprar de novo. Aí agora só tem o pacote mais caro, que era a última partida que você ainda jogava com ou o Donizete no seu time ou o Sorato no seu time, jogando dentro com você. Rapaz, ainda se tornou mais interessante. Rapaz, vou investir um pouquinho mais aqui, vou jogar. Isso justamente no ano que eu vim pra cá, em 2019. Aí eu fechei o pacote, deu certo, consegui a camisa 5 ainda, do time preto. E aí, por tantas ali, uma semana antes, mais ou menos, 10 dias antes, me liga alguém do evento, dizendo, rapaz, Fabrício, é porque acontece que nós estamos precisando muito dessa sua vaga aí, no horário de 6 horas, e é porque é uma pessoa influente ali, então, como é que a gente pode negociar isso? Eu disse, não, rapaz, mas eu botei esse último horário até porque pra mim era melhor, eu vou chegar num voo no Rio às 2 da tarde, vou ter o tempo só de almoçar e ir pra lá e tal. Eu disse, rapaz, mas vamos ver, disse aí, conversa pra lá, conversa pra cá. Aí chegamos a um consenso, né? Ele disse, não, Fabrício, fala o seguinte, tu joga 2 partidas. Tu vai jogar 4 horas da tarde, que é o que a gente precisa que tu jogue, porque para liberar a de 5 horas, joga na linha e joga no gol, junto com o Donizete ou o Sorato, na de 5 horas. Mas aí tá, vamos fazer o seguinte, vou ganhar o uniforme de goleiro, vou ganhar o uniforme da equipe preta, pois consegue para mim também o uniforme da equipe branca. Pronto, tá fechado, tal. Aí terminou que aconteceu isso. Eu joguei no Vasco, no time do Sorato, que perdeu todos os jogos desde as 9 da manhã até as 5 da tarde, e joguei no gol no time do Donizete, que ganhou os jogos desde as 9 da manhã. Ou seja, eu tive a oportunidade de ganhar pelo Vasco, perder pelo Vasco, jogar no gol, ganhar o uniforme de todo jeito. Ganhar o uniforme de todo jeito. Foi um dia mágico, viu? Aquele almirante da colina lá, aquele mascote, me entregou lá uma mochila de prêmios lá, fizeram lá. Quando eu cheguei lá em São Januário, o cara de longe me viu e Fabrício, me disse o nome completo. Aí diz lá. Aí lá no sistema de som de São Januário, e acabou de chegar o nosso jogador do Piauí, Fabrício Escócio Benevides. Seja bem-vindo, Fabrício. Rapaz, olha, eu tô com prestígio aqui em São Januário. É bacana, cara. Moral o Nonato aqui encheu o saco. Cara, eu sou vascaíno, aí tira um papelzinho aí que ele... Eu filiei, rapaz. Deixa eu mostrar bem aqui assim, cara. Eu acho que o Fabrício também fez aquela filiação lá naquela época. Tentei, cara, do Gigante da Colina, olha aí. Não conseguiu me associar. Recebi o certificado. O cara mostra pro internauta, rapaz. Olha aí, pessoal quer ver aí, ó. Gigante da Colina, se associa vascaíno. Mas esse papo aqui de futebol vai ficar pra... Nós estamos abrindo um quadro, Papo de Torcedor. Legal. Né, que a gente vai montar um estúdio aqui pra gente ficar sentado. Quase uma arquibancadazinha. Vamos trazer um de cada time pra gente resenhar as partidas, cara. Porque todo mundo é apaixonado pelo seu clube. Sim. Então todo mundo tem a história marcante daquela... Tem aquele jogo que você tirou a onda depois. Então a gente vai ficar conversando e projetando as imagens atrás ali. Então, a gente vai convidar o Fabrício para falar sobre o Vasco. Eu acho que ele tá mais apto do que eu. Eu sou um torcedor de Araque. Eu tenho um bocadinho de história. Aqui nós temos no meio um torcedor aí, meio fanático, né? Toda vez que o time dele perde, que a gente vai tirar onda, ele diz, é meu Palmeiras, né? Aí, segue aí. O cara eu te dizer, rapaz. Eu queria retornar, Fabrício, dentro da tua formação urbanística e visualizando sempre Piracuruca, né? O que é que você ainda tem de ideia nessa parte urbana do nosso município, onde nós temos essa parte histórica, nós temos uma zona urbana que cresce a cada dia com criação de novas áreas para a construção. E nós temos ainda um grande diferencial, poucas cidades têm, que é um rio cortando a zona urbana. Como é que é ver isso dentro da visão urbanística para não agredir o rio e ao mesmo tempo conseguir conciliar isso para a população ter como referência aquele local de preservação e de turismo? Bom, como esse programa vai ficar gravado e tá no YouTube,
vai ficar aqui de graça as ideias e depois só me chame para fazer o projeto. Pode ser a administração atual, as futuras administrações de Piracuruca, pode ser as administrações estaduais, mas podem anotar aí uma série de ideias que eu já imaginei aqui para nossa cidade. E ficarei muito contente se vierem a ser colocadas em prática. Um ponto aqui na cidade que é muito bonito e é pouco explorado é as proximidades da Ponte de Ferro. A Ponte de Ferro, se recebesse uma iluminação bacana, se houvesse o trabalho urbanístico ali próximo dela, você teria ali um espaço muito interessante de você também ter como área de diversão, né? Uma área, mais uma opção de lazer na cidade. Então é um ponto a se pensar. Já trabalhando ali, vou seguir por caminhos. Então a gente está falando da Ponte de Ferro, mais uma vez retomando a importância da estação ferroviária de Piracuruca. Que ano que vem vai fazer o quê? 1923. 1823. 100 anos. 1923. 100 anos ano que vem da estação ferroviária de Piracuruca. Olha, tem um projeto para lá. Um projeto para essa estação para o ano que vem é importantíssimo. Para se comemorar 100 anos da ligação da linha férrea vinda de Teresina, da capital, e se ligando com a linha que vinha de amarração. Luiz Correia, né? Bem aqui em Piracuruca, em 1823. Então, 100 anos vai fazer essa estação ferroviária ano que vem, e isso seria um marco importantíssimo. A gente tem um projeto de revitalização daquele espaço, tornar ali um espaço agradável, um espaço o nosso memorial ferroviário, né? O nosso memorial ferroviário. E que eu tenho na minha memória, ainda de criança, na década de 80, de ver, achei espantoso a chegada de uma Maria Fumaça ali. Eu cheguei a ver uma vez só, mas achei espetacular. Aquilo ali é uma coisa que é marcante na minha mente, né? E eu, nossa, rapaz, que... Assim, a gente quando é criança já vislumbra as coisas muito grandes, né? As proporções são muito maiores. E eu fico imaginando, eu criança, como via aquilo. Eu sei que não eram tão grandes as Maria Fumaça, mas na minha mente era algo gigantesco. Chegando aí, eu cheguei a ver isso uma vez. Então eu acharia importantíssimo revitalizar aquele espaço. Tornar ali mais uma vez, ali temos uma quantidade de pessoas que moram ali ao redor que poderiam se beneficiar disso, e isso se integraria ao próprio calçadão hoje, que também está se tornando uma área de muita frequência das pessoas, que poderia ali melhorar, quem sabe, os quiosques ali da parte do calçadão, dar mais uma valorizada no paisagismo. Eu sou especialista em paisagismo. Em paisagismo daquela área também, ali do calçadão. Então você está seguindo isso daqui. Se você vai ali vindo Nossa Senhora de Fátima, eu vou fazer assim um percurso mais lógico, e vai seguir pela Manuel Divino em direção à saída de Piracuruca. Aí é uma coisa que eu não sei se ainda é reversível, mas se ainda é possível melhorar. Mas Piracuruca tem um parque geológico extremamente aproveitável em termos visuais. Aquelas formações rochosas da saída da cidade. Piracuruca só não ganha, ou não ganhou, não sei se ainda vai dar para ganhar dinheiro com isso, porque não quis. Eu, em uma das administrações anteriores, eu cheguei a falar com da época, secretária da Cultura, e disse: olha, vamos fazer desse espaço um parque de visitação, que aqui o turista que passar aqui, ele quer queira, quer não, ele vai ser hoje atraído. Seria um parque urbano, assim como é o Henriqueta hoje, né? Isso. Nossa, você ter uma iluminação valorizando aquilo ali, você ter quiosques padronizados ou restaurantes padronizados, você criar trilhas ao redor daquilo ali, você se vai gerar alguma renda com a cobrança de alguma taxa simbólica ou não, se seria simplesmente criar um grande parque da cidade ali, e lá as pessoas se beneficiam com a compra dentro de um quiosque ou de um centro de artesanato ali dentro, mas era um gerador de renda para algumas pessoas ali, inclusive próximos ao Conjunto São Raimundo,
Muita gente podia se beneficiar disso. Então, era um outro espaço que ainda pode ser valorizado. Inclusive, embora esteja sendo invadidas muitas dessas rochas lá por construções feitas de forma desorganizada, mas ainda há esperança de poder ainda aproveitar parte daquilo ali. O interessante ali, Fabrício, é que aquele perímetro hoje ele está dentro de uma área de interesse social. Dentro do plano diretor do município, ele foi colocado como área de interesse social porque já houve as invasões, as pessoas já se fixaram ali dentro, certo? E hoje é complexo para acontecer a desapropriação, né? Então, assim, hoje ele já consta como área de interesse social que tem que ser feito um trabalho para poder remanejar essas pessoas. Exato. Né? E aí, fazendo isso, seria interessante porque você consegue, além de realocar essas pessoas até num lugar melhor, você reorganizar aquele espaço. Então, mais uma riqueza aqui em Piracuruca não está sendo aproveitada. A gente sabe que a gente tem alguns pontos, eu não sei como é que ainda andam os olhos d'água daqui, mas eram espaços também extremamente agradáveis de se passar com a família, né? Aqueles que na BR-343 seriam ali em direção a Piripiri, eu acho que não tem mais. Onde o pessoal muito conhecido como Lagoa Azul, né? Eu acho que não existe mais. Mas aqui em Piracuruca, eu tinha também um vislumbre de trabalhar. Mais um projeto na época de faculdade que eu fiz, voltado para Piracuruca. Projetos em torno de corpos d'água. Eu fiz um projeto que seria quase como, digamos, um parceiro, um outro braço da prainha. Seria a prainha ali da margem do lado do Guarani. E um outro espaço que teria uma área, digamos, mais privativa, porém, só para ter um controle de entradas e saída das pessoas, e teria uma área aberta também bem interessante, iria existir naquele lado paralelo, né? Iria existir uma espécie de um grande clube, né? Não era um clube, na verdade era uma estrutura coberta, mas que seria de uso público, né? Onde ali você teria bares, você teria um palco também para pessoas fazerem apresentações, teria uma espécie também de área paisagística para funcionar como uma pracinha também do lado de cá, e que ainda também é possível e viável de existir. Só quem talvez saia perdendo disso eram os parques de diversão, porque ela ocupava um pouco daquela área onde os parques estão sempre sendo montados. Mas era mais ou menos naquele espaço ali, eu tinha esse projeto na época. Eu fiz, certa vez, um projeto de revitalização para a Praça do Guarani, que também é um espaço interessante de poder se trabalhar, onde lá existia a ideia de ter playgrounds para criança, porque uma coisa que a gente vê, muitas vezes falta aqui em Piracuruca, são elementos de diversão infantil. A gente tem muita coisa para criança, ou para adolescente e para adulto às vezes, mas para criança... E eu, pai aí de 3 meninos aí, eu vejo muito mais ainda isso, né? Antes eu já observava, mas agora eu observo mais ainda. Eu, inclusive, recentemente em Teresina, vendo também um empreendimento particular, onde quando eu passei lá, um restaurante que me chamou a atenção, na verdade o que eu vi foi que tinha um parque infantil com um restaurante anexado. Não era um restaurante com um parque infantil anexado a ele, não. O que parece que chamava mais atenção era o parque infantil. E que, por um acaso, ali tem área de mesa para o adulto querer comer um churrasco, querer tomar uma cervejinha, alguma coisa. Então, o cara pensou... Mas aí, logicamente, pensando também em atrair aquele cliente que quer ficar tranquilo ali no espaço e deixar o filho se divertindo ali no outro. Que pode ser feito em áreas públicas também, não é? Você tem também uma outra coisa que eu acho uma pena, às vezes, porque às vezes há um conflito ou não sei se é isso o motivo de uma administração ou outra, mas poder estar reaproveitando todo aquele espaço ali na própria prainha que foi feita num segundo momento e que está um pouco em estado de abandono, mas que seria bom se até a nova administração trouxesse estruturas melhores até valorizaria, né? Que era aquele playgroundzinho que também... A história de dar utilidade mesmo, né? Ao local. Dar utilidade ao local. Já está praticamente pronto, né? Tá plano, tá organizado ali. Se você trabalha também mais um pouco a questão de arborização, porque aí isso ajuda a criar áreas de sombra onde aquilo não precisa ser usado só à noite, poder usar durante o dia. Nós que somos da geração que ali na prainha, de fato, quando não tinha estrutura, mas que era só um banco de areia, nós tínhamos uma verdadeira praia de diversão aos sábados e aos domingos,
que não deixava a desejar em nenhuma praia do litoral do Piauí. A quantidade de pessoas que ia lá se divertir, ia nadar e tinha só um barzinho ali que servia de apoio, mas era criança, adolescente, adulto, velho. Todo mundo tinha o seu espaço ali para curtir as águas do rio Piracuruca, que hoje em dia também está meio complicado a gente usar dessa forma, né? Só se houver também aí um outro tipo de trabalho, né? De saneamento ali, de alguma coisa de limpeza, mas trabalhar também essas áreas que ainda hoje tem águas que podem ser trabalhadas como balneários, né? Que hoje já está usando-se bastante de forma artificial e que beleza. Que bom que temos agora também empresários investindo nessa área, né? Piracuruca está ficando conhecida por isso, de ter áreas de lazer particulares também, onde pessoas vêm de cidades vizinhas, né? E aí imagina você integra isso a espaços públicos. Eu recentemente fui em Viçosa fazer um trabalho, e aí pensei, poxa, eu vou Viçosa e tal, lá tem meus filhos não conhecem, eu vou levar para conhecer essa cidade. E me surpreendi como aperfeiçoaram a estrutura da Igrejinha do Céu. A estrutura fantástica, assim, uma área de passeio enorme, 2 playgrounds muito bem feitos para a criança lá ficar de boa, curtir ali com os pais, uma área sombreada para os pais ficarem ali enquanto estão as crianças brincando. O clima também ajuda muito. Um restaurante também muito bonito, muito organizado, um atendimento fantástico, uma vista maravilhosa. Poxa, por que a gente não pode fazer isso também aqui? A gente tem tudo isso, a cidade, todo mundo que, quando não só passa pela BR, quando entra em Piracuruca, nossa, que cidade bonita, que cidade legal, que cidade diferente. Piracuruca é uma cidade muito bonita. Não adianta, pode até não desenvolver, mas olha, você pode botar perto de qualquer uma dessas cidades que fizeram parte da grande Piracuruca, né? Porque Pedro II já foi Piracuruca, Piripiri já foi Piracuruca, São José de Minas já foi Piracuruca, Batalha, tudo isso já foi Piracuruca. E depois foi se tornando e se emancipando. Mas nenhuma dessas cidades que fizeram parte da grande Piracuruca é tão bonita quanto a própria Piracuruca. Pode já Piripiri estar um pouco mais desenvolvido, beleza? Pode Pedro II ter já uma outra vertente lá para eventos e tal. Mas em termos de visual, Piracuruca se destaca. Com a igreja, que é um marco na nossa história e na arquitetura. As potencialidades aqui são imensas. Aonde você olhar em todo... E o legal é que são quase todos os bairros você tem potencialidades. Verdade. Não é só no centro. Você tem coisa legal no Guarani, você tem coisa legal no Colibri, você tem coisa legal na Baixa da Ema, você tem coisa legal na Esplanada. Você tem todo lugar aqui em Piracuruca que você tem como explorar alguma potencialidade. Aí vocês podem até me atualizar, porque eu me lembro, falei agora em Colibri, como é que está aquele balneário que tinha lá, aquela área que era, acho que a Pedra Preta. Ainda é um local legal de banho, ainda existe isso? É bastante procurado ainda. Bastante procurado. Um local bastante procurado. E em termos estruturais, como é que tá? É a mesma coisa. É só a barraginha mesmo. Pois é. Então, uma potencialidade daquela que é fantástica. Que não é pouca coisa, né? Eu vou dizer para vocês. A parte natural já é muito... E eu só fui 2 vezes isso na minha adolescência, mas aquilo me marcou. É muito bonito. Me marcou aquilo ali. É fantástico. Agora... O que me marcou também foi a dificuldade de acesso. Eu não sei se ainda é assim. Tá um pouco melhor. Tá um pouco melhor, né? Que antes tinha uma dificuldade de acesso. Eram trilhas, né? Agora já tem ruas abertas praticamente até lá. Para a visão que eu tinha. Então, por que não melhorar esse espaço? Então, fazer essas áreas onde você, é claro, também com conscientização. Procuraram fazer algo semelhante ali no Nova Piracuruca. É uma pena que, não sei se foi a estrutura que não foi talvez bem desenvolvida, mas me parece até que estão buscando agora trazer alguns eventos sendo revitalizado agora lá, tá sendo revitalizado. Que isso é importante. Você precisa trazer atrações para o público, atrações daquilo que atrai literalmente, né? Seja uma boa comida, seja um bom atendimento. Rapaz, eu vou para ali porque, rapaz, além de ser bonito, o pessoal atende que é uma beleza, né? Então você ter um bom atendimento, uma boa atração musical, uma estrutura boa onde você se sinta agradável, né? Onde os seus olhos, você vai assim para o lugar e poxa, só eu estar aqui já me faz bem, né?
Agora, você vai num lugar onde tá a música ruim, o estilo de música ruim, alta ou mal sintonizada, o garçom, a garçonete mal vestido, chega lá com a intimidade que você nunca deu pra ela, a pessoa, e você recebe um copo sujo. É verdade, cara. Aí uma coisa que também era importante, vai também para as administrações. Chame o Sebrae ou então a própria administração. Vamos fazer um processo de treinamento com esse pessoal. Vamos fazer um processo de capacitação. Convide os empreendedores aí da área de eventos ou de restaurantes, de lazer. Bora ter uma conversa aqui. Bora alavancar Piracuruca. Vamos tornar Piracuruca uma referência em termos de atendimento, de qualidade em tudo que se propõe a fazer aqui. Vamos fazer essa união. Ah, mas fulano não se dá bem com isso. Não, é Piracuruca. E o triste dessa colocação é que o poder público é que tem que instigar, né? Quando o empresário é que deveria despertar. Exatamente. Então é bem complicado. Então o Fabrício Nonato já gozou de um bom banho na Pedra Preta e tenho certeza que também não fugiu do Poço da Vara também, não. Poço da Vara? Foi no Poço da Vara. O que a gente percebe, cara, é que o Fabrício, devido a essa paixão que ele tem pela cidade, né? Ele enxerga, ele vai uma viagem, enxerga uma coisa que ele gosta, ele queria que funcionasse aqui. Isso é de quem gosta do seu reduto, né? De quem gosta das suas origens. Quem quer o bem. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, Fabrício, porque você não só reclama, você dá ideias, cara. Isso é bom. Essas ideias, a gente vai falando e as pessoas vão ouvindo e vão captando, cara. E as mudanças acontecem nesses bate-papos, né? É muito importante a gente estar abordando essas temáticas. A nossa cidade, ela é uma cidade, como tu falou, realmente belíssima. E a gente enxerga potencial em tudo, né? Eu acredito que as coisas vão começar a melhorar, cara, certo? A gente passou por uma crise ruim de pandemia, né? E graças a Deus a cidade nós atravessamos, né? E eu acredito que a gente soube, Piracuruca teve até um certo, assim, digamos que a gente conseguiu lidar bem com o problema da pandemia, né? A gente teve os primeiros casos do Piauí aqui, né, na cidade, teve a primeira pessoa que morreu no Piauí, morreu no hospital daqui. Mas eu acredito que esses momentos de turbulência, eles acabam deixando a gente mais forte, né? É verdade. E eu acredito que hoje a gente já está enxergando a cidade de uma maneira bem diferente, né? Vendo potenciais, atraindo o turismo, né? A gente já vê despertar do próprio empresário. Se você vê os resorts que a gente tem aqui agora, já você deve ter ido aqui na entrada da cidade. O turismo rural de base já está funcionando aqui. Nós temos um amigo nosso que já esteve aqui no podcast, o Oziel, que ele criou uma casinha do nada. Um espaço, e hoje ele recebe as pessoas lá para mostrar as vivências, Fabrício. Posso fazer Olha, ali é uma das coisas que mais me surpreendeu. Aquilo que o Oziel plantou ali, para mim, é uma coisa fantástica. É isso, por exemplo, que poderia estar sendo valorizado ali naquela área que eu falei, na saída de Piracuru. Aquilo que o Oziel está fazendo lá no Curiólogo, minha nossa, eu achei fantástico. Quando me apresentaram ali o Curiólogo, foi até uma cliente minha, ela me mostrou e tal, e eu disse, que lugar é esse? Não, isso é ali no caminho para 7 cidades. Rapaz, esse negócio é para ser mais explorado. Eu não pensei... Na semana seguinte eu fui lá. Eu passei ali, eu disse, rapaz, que lugar legal. E é uma coisa de uma andorinhazinha ali, né? É quase uma andorinha só porque ele tem ali o irmão dele, a família. Mas, pronto, é uma coisa familiar, mas que valoriza um espaço tão bonito na cidade, rapaz. E aquilo era algo para ser muito mais divulgado. E eu fiquei surpreso porque ele abriu aquilo, me parece que coisa de 2020, acho que 2019, se eu não estou enganado. Ele retomou, porque ele iniciou em 2014, né? 2014? Ele ficou um tempo, aí depois ele... Mas talvez não tivesse toda aquela estrutura, né? Foi aos poucos. Pois é. Aí quando eu vi isso em 2021, aí foi 2021 ou foi ainda esse ano? Eu não acredito que isso existe há tanto tempo e eu não conheço.
Eu não pensei duas vezes. Rapaz, eu vou lá para conhecer. Achei fantástico. Levei, lógico, minha família. Fizemos um piquenique na casinha lá em cima da pedra. Nossa, e chegando lá como arquiteto e o urbanista, como é que você... O choque, como é que é olhar para aquilo e ver, cara, esse Osiel é realmente... Pois é, isso, de uma mentalidade totalmente dele mesmo, ali natural, né? E eu achei fantástica a técnica que ele utilizou, ele e o irmão dele também tem essas ideias, né? E a gente fica meio receoso em termos estruturais, mas não, eu gosto de aventura, eu gosto de desafiar isso daqui, isso aqui vai me sustentar, vai sustentar minha família aqui, vai dar certo. Mas é uma coisa que você fica encantado. Sim. Porque aquilo, até pela forma até rudimentar como foi construída, tem tudo a ver com aquilo da rocha, com aquela madeira, com aquilo tá perfeito, aquilo tá em harmonia. Aquilo ali, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que talvez o Parque de Yellowstone começou daquele jeito, né? Do Catatal e Zé Copé. Só tá faltando lá o Catatal. Né? E aí eles chegarem lá e participar, porque as formações rochosas, ele sobre criar uma trilha que explorava muito bem o arco, aquelas pequenas grutas, e aquilo, ele pode fazer muitas experiências sensoriais, porque se ele quisesse brincar, até de dizer, olha, horário tal, isso me veio nesse instante essa ideia. Você vai ter uma experiência sensorial pelo nosso parque, você vai ter os olhos vendados e nós vamos fazer uma trilha. E por que esse dos olhos vendados? Porque lá você passa por determinados locais onde você sente calor do sol, você sente o calor da rocha, você quando entra numa gruta você sente frio, você sente um vento, uma brisa, você pode ter uma série de experiências sensoriais, viu, Zé? Pode aproveitar a ideia. E fazer isso daí, e jogar uma música que remeta a coisa da natureza, ou até sons da natureza, que a pessoa vai talvez querer sentir aquilo e passar e dizer, olha, lá tem um negócio que você passa 10, 15 minutos e tem uma experiência sensorial fantástica. É verdade. Né? E ali tem tudo para ser um potencial para você explorar, para experiências que você se empolga de olhar e ficar imaginando quantas coisas podem ser feitas ali. Né? É verdade. Acho de uma riqueza fantástica aquele espaço. E a gente fica empolgado com esses empreendedores, Fabrício, porque tu mostrou inúmeros caminhos aqui para Piracuruca, mas essa questão turística, ela depende muito dessa visão empreendedora do privado. Também. Né? Porque são, digamos, uma área que ela é bem melhor explorada pelo setor privado, né? O município, o estado, ela tem que oferecer apenas a normatização, né, a regulamentação, né, dá um suporte, e os aportes, né, para que atraia esse público, esse turista para cá. Mas o setor privado, ele é importante. Por isso que é importante a gente debater essas temáticas aqui numa mesa de podcast desse aqui, porque a gente vai incentivando esses empreendedores a utilizar o seu espaço para vender vivência, como é o caso do Osiel. O que ele vende lá? A vivência do campo, certo? E existem outras inúmeras possibilidades para a gente estar trabalhando no município de Piracuruca, Fabrício, que pode gerar uma economia robusta de forma sustentável, cara. Né? Que eu acho que todo mundo quer, cara. Isso. O cara que viaja como tu, viaja lá para fora, para a Europa, para o sul do país, e você vê algumas atividades já funcionando, já em pleno vapor, e você chega aqui em Piracuruca e diz, rapaz, dá para implantar isso aqui, cara. E isso do privado, como a gente viu em união com o público, é o caso, por exemplo, agora que eu vi, né, da Igrejinha do Céu. Lá, acredito que toda aquela parte urbanística que foi feita ao redor de lá, deve ter sido da iniciativa pública, mas tem lá o restaurante privado, que é fantástico, que também é uma referência de lá. Então uma coisa atrai a outra. A questão do público e o privado andarem de mão dadas, né, cara? De mãos dadas. É isso aí, cara. Trabalhando dessa forma fica bacana, né, cara? Muito bom, muito bom. Cara, hoje a gente já... Antes da gente caminhar para os momentos finais, Donato, eu queria pedir para que o Fabrício pudesse repassar ao amigo internauta, principalmente para os jovens, que vão buscar logo uma profissão, que vão buscar
logo se firmar também no mercado de trabalho, seja qual a profissão que escolher, mas dentro da arquitetura, dentro da sua visão, da sua experiência, uma mensagem de incentivo para que o internauta jovem que está assistindo a gente possa sair daquele comodismo e partir. Não, eu tenho tempo, tenho disposição, tenho como correr atrás. Né? Muito bem. Olha, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, principalmente vocês jovens, rapazes aí, moças que têm aí no início ainda da sua vida estudantil e tá já trilhando os caminhos de uma universidade, de uma faculdade, vocês ainda têm muita, mas muita energia. Vocês nem imaginam o quanto de energia que vocês têm aí nesse corpinho e nessa cabeça também. E vocês convergir essas energias para qualquer coisa que vocês queiram, vocês vão atingir o objetivo. Então, a gente sabe que na nossa adolescência a gente quer muito se divertir. Os hormônios estão ali explodindo, aflorando e a gente quer curtir muitas aventuras. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: dá para curtir aventuras e dá para se dedicar àquilo que vai ser o seu futuro. Então, dedicação no momento certo é muito importante. Você, durante esse período de estudante, você vai poder trilhar todo o seu caminho futuro, onde a partir dali, você tendo essa base, você depois vai escolher o que você vai querer fazer. Eu, quando saí aqui de Piracuruca, eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso, justamente por isso. Eu só estudei no patronato a minha vida toda, eu vou chegar numa escola particular lá em Teresina, eu vou com certeza que eu já tinha acostumado a tirar boas notas aqui e tal, eu vou pegar umas pancadinhas lá. Para minha surpresa, não. Porque quando eu cheguei lá, eu me dediquei até um pouco mais, até por imaginar, caramba, eu vou precisar mais ainda de me esforçar mais ainda. E terminei me destacando. Na época, o Andrés Objetivo, né? Era a escola que eu estudei lá no ensino médio. Me destacando tanto que depois eles criaram, no ano seguinte, uma espécie de sala especial lá, dos alunos especiais. Aí, esses alunos eram para, tipo, focar para quem ia conseguir realmente passar no vestibular, e eu era sempre um dos selecionados para essa sala. Porque eu segui ali uma cartilhazinha que eles até passavam pra gente, de seguinte: olha, chegou em casa, almoce, relaxe, descanse um pouco. A partir das 2 horas da tarde, 2h30, comece a estudar. Estude até as suas 6, 7 horas da noite. No meio disso aí, faça um intervalo para um lanche. Volte a estudar depois que jantar. Assiste ali um jornal para se inteirar. Hoje em dia, assiste um jornal na época. Hoje em dia você tem um jornal na hora que você quiser. Meu Deus do céu, hoje é um mundo tão fácil. Hoje é o mundo mais fácil que eu já vivi em toda a minha vida. Posso dizer que na minha vida eu vivi vários mundos. Eu consigo fazer viagens no tempo assim na minha mente e imaginar, caramba, eu vivi isso. Eu passei por essas... Eu presenciei isso, eu testemunhei isso. E hoje eu vejo um mundo muito mais fácil. E um mundo, inclusive, que eu sonhei, assim, que eu imaginava. Olha, no futuro poderia ter isso. Eu sempre me recordo de... Eu cortei aqui um pouco o assunto, mas eu vou já para ele. Sempre me recordo que eu gostava muito de andar aqui em Piracuruca de bicicleta, ouvindo um Walkman. De fita cassete, né? Aqui está a lista de bicicletas Opa. de Piracuruca. Tá certo. Já foi isso. É o meu? É o seu? É o meu. O meu aqui tá... Ô, moça, Ela quer entrar na conversa. entrar na conversa, Gu. Você aqui. falando de tecnologia, Olha de aí. modernidade, cara. Olha aí, E aí ela aqui querendo entrar na o conversa, né? reconhecimento de voz. E eu andava por aqui, só que a fita tinha um limite de tempo, de quantidade de 46 música. minutos cada tempo, né? Isso porque não era BASF. Ou JVC. Aí, enfim, tinha algumas que tinham 60. Aí, Eu usava o amarelinho ainda, né? Pra chamar atenção. Exatamente, a pretinha é o amarelinho, né? e aí o Walkmanzinho lá, e eu, caramba, podia ter mais tempo. Se inventasse uma tecnologia que a gente tivesse mais música, ia ser melhor e até com som melhor. Aí inventaram um CD
E aí eu adquiri um Discman. Que o ideal do Discman é você assistir, ouvir ali. Discman, para quem não sabe, essa geração era um tocador de CD. CD é um negócio que antes gravava-se as músicas, né? E você ouvia nela e num aparelhozinho compacto. E enfim. E eu inventei uma bolsa para botar o Discman para eu andar de bicicleta ouvindo Discman. Só que o Discman, o CD, você andando, trepidando na bicicleta, saltava muito a música. E aí eu pensei como se fosse hoje, por que não inventam um mecanismo digital que possa colocar somente os arquivos lá dentro e não vá saltar a música? Eu pensei isso. E inventaram o MP3 Player. Então, muitas coisas eu pensei na minha vida e inventaram. Por que não inventam uma telinha pequena para assistir televisão? Inventaram. Quando eu era adolescente eu pensava nisso. Por que não inventam uma telinha pequena? Eu queria muito ir para um lado e para o outro assistir televisão, assistir vídeos. Eu queria muito viajar de ônibus assistindo vídeo. Hoje eu faço isso. Assim, muita coisa que eu vislumbrei. Claro, ideias, e por isso que eu soltei essa ideia vai ficar gravada, eu estou jogando no ar das ideias aqui de Piracuruca, ideias ficam no ar e você pode captar. Inclusive eu falava de Informe F5, de repente temos F5 Podcast. Mas essas são ideias, que ficam às vezes no ar, né? E eu, nessa história de ver as coisas evoluindo, eu me dediquei depois aos estudos e vi que aquilo ali, essa dedicação, estava realmente fazendo eu ter uma evolução em tudo aquilo que eu queria. Então, assim, pessoal, tenham tempo para se dedicar, sigam um roteiro e você tenha para você o seu tempo também de diversão. Namore, namorar é muito bom. Mas também até a hora de namorar também você tem que dedicar-se ali. Atingiu o objetivo de entrar numa faculdade? Parou não. Agora que você vai ter que se dedicar com mais concentração ao seu verdadeiro futuro, porque por enquanto você criou a base de como você vai atingir o seu futuro. Aí você deu um startzinho nesse futuro, que é justamente também aquilo que eu falei aqui. Busque uma profissão que você vai fazer com vontade, com tesão, com prazer. Aquela história do faça com prazer, ou trabalhe com algo que lhe dê prazer, que você nunca vai trabalhar. É mais ou menos isso mesmo. Só que quer queira, quer não. A frase do Confúcio, né? Isso. Então, quer queira, quer não, mas você vai suar a camisa. Até mesmo com prazer, às vezes a gente sua a camisa. Então, você também tem que suar a camisa mesmo fazendo algo com prazer. Então, quando você estiver se dedicando em período acadêmico, aquilo que você depois vai trabalhar pelo resto da vida, procure aprender da melhor maneira possível e colha e foque também naquilo que realmente lhe dá interesse. A faculdade, ela lhe apresenta um leque de situações que você pode estar trabalhando, seja na medicina, seja na engenharia, seja na arquitetura. Não é que você vai trabalhar tudo que vão lhe apresentar ali não, mas alguma coisa vai lhe chamar a atenção. No caso da arquitetura, tem pessoas que se dedicam basicamente ao patrimônio histórico, né? Quando vê, de repente, na disciplina que eu comentei de técnicas retrospectivas, diz, poxa, é aqui que eu quero me dedicar. Tem quem goste de cálculo estrutural em arquitetura. Eu vou trabalhar com construção, vou fazer cálculo estrutural. Tem quem goste, como é o meu caso, de fazer projetos de edificação. Eu gostei, eu vi aquilo ali, eu gosto desse tipo de projeto. Eu quero me dedicar e conhecer a fundo esse tipo de projeto. E vou me dedicar a isso. Em engenharia tem isso, na medicina você vai ver, o cara vai mais para a área da geriatria, né, da ginecologia, vai o seu cara que vai trabalhar na neurologia. Então cada um tem alguma coisa que vai focar e aí é que tá. Foque, então, é aquilo que você viu que você tem afinidade, foque naquilo. Entrou a parte profissional, aí é a hora de você ganhar experiência. Porque não saia da faculdade pensando, agora eu sei de tudo. Agora eu sou bom. Não, agora você vai aperfeiçoar sua receita de bolo. Por enquanto, seu bolo vai ficar salgado demais ou doce demais. Ele vai ser um bolo. Você aprendeu a fazer bolo. Agora vamos ponderar esse tempero.
Vamos tirar onde tem excesso, vamos acrescentar onde tem falta e fazer a melhor receita. E assim foi minha vida, pelo menos como arquiteto. Eu olho alguns projetos iniciais, tem alguns que, caramba, podia ter sido melhor aqui, né? Eu só lembro que o primeiro, e eu até comento para minha esposa que quando o primeiro se edificou, aí eu disse para ela, pronto, amor, eu agora sou eterno. Enquanto essa obra estiver de pé, eu serei lembrado por ela. Mesmo que eu morra amanhã e tal, mas alguém vai dizer, olha, foi o Fabrício que fez. Minha memória tá ali. Fabrício, só te interrompendo, tu se considera um cara realizado com a tua profissão, cara? Eu sou. Eu atingi, acho que, coisas que eu nem tava pensando, sabe? Eu tive algumas decepções, tive algumas coisas que eu imaginava que ia por uma trilha e foi por outra, algumas pessoas que me decepcionaram também, mas por outro lado eu tive muitas boas surpresas, muitas pessoas que eu conheci também, muito, muito interessantes, muitas situações que eu fui colocado que eu jamais ia imaginar, até mesmo de interferir na minha cidade, não só individualmente, né, de forma particular, mas às vezes de forma mais ampla, contribuindo com o ambiente municipal mesmo, a parte urbanística, de isso se expandir para cidades vizinhas, onde depois meu trabalho foi reconhecido por outras administrações de outras cidades. Hoje eu tenho coisas que vão de Luiz Correia até Timon, né? Expandindo um pouco para o estado, para o sul do estado, já tive alguma coisa, já saí do Piauí para o Maranhão. O Ceará tá faltando, tô precisando de alguma coisa no Ceará. Mas tem um projeto meu até no Pará e em São José dos Campos, onde tem muitos piracuruquenses. Olha que beleza, né? cara. Então eu consegui expandir muita coisa, né? E isso realmente traz uma certa realização, né? Em algumas coisas eu disse, caramba, eu zerei a vida bem aqui. Mas agora eu tenho que procurar uma outra motivação, tenho que procurar um outro desafio, né? Porque às vezes se você zera ali, você meio que relaxa. E às vezes esse relaxar é um pouco prejudicial. Você até tem que ter um certo momentozinho de estresse para reativar ali o sangue, né? Recentemente eu tô procurando levar umas quedas num monociclo elétrico. Né? Eu vi uma foto tua lá na... Isso, porque eu gosto muito disso, de negócio de tecnologia e tal. Aí eu disse, rapaz, agora eu vou ver se eu consigo andar nesse negócio aqui. Mas já tá dando uns passos. Tô com um mês. Hoje eu consegui ir da minha casa, fui até os IPs, voltei. Eu volto num dia de sábado. Eu resolvi me arriscar aqui pela cidade, mas indo pelas ruas menos movimentadas. Aquele aparelhozinho, ele parece de um desenho, parece que era dos Jackson, família Jackson. Lembra uma coisinha dos Jetsons, exatamente. Parece que é bem legal. Eu, no meu presente, eu gosto de tentar viver um pouco do futuro. Pois isso é bom. O que o Fabrício coloca como realização profissional, a gente só atinge quando a gente faz aquilo que a gente ama, certo? Então, assim, ele é um exemplo claro para você, jovem, que tá aí pensando, rapaz, o que eu vou ser quando crescer? Ele já deixou a dica aqui, viu? Escolhe, pois, uma coisa que ames e não terás que trabalhar um só dia da sua vida, foi o que o Fabrício quis dizer quando ele mencionou ali parafraseando o mestre chinês Confúcio. Então, cara, foi muito bacana estar com você aqui. Você é um cara inspirador, um cara que tem muitas ideias, que quer o bem de quem está ao teu redor, que quer ver tua cidade crescer. Isso é muito bonito, isso é de quem é desprendido, certo? É de quem tem para oferecer realmente. Então, foi um prazer. Eu acredito que você que está assistindo hoje esse podcast, ficou dizendo, rapaz, eu vou até encomendar uma planta com o Fabrício, um projeto com o Fabrício, só para me conversar com ele lá, para ele me passar essas ideias. Opa, que beleza. Então, cara, foi um prazer realmente. E o F5 aqui vai estar sempre de portas abertas para a gente conversar sobre outras temáticas. E fica o convite. Quando a gente estrear o Papo de Torcedor, nós vamos trazer o Fabrício aqui para ele defender a bandeira vascaína. Com certeza. Né? Tá certo? Ele nem gosta do Vasco. Não gosta, ele é... não existe ex-vascaíno, Fabrício. Não existe, não. O Vasco é a torcida mais apaixonada que eu conheço. Porque 20 anos sem um título significativo e a gente continua aqui firme e forte, né, não, Fabrício? É verdade. Na hora que ele tem uma ascensãozinha, a gente fica morto feliz. Aí ele dá aquela pá de cal na gente novamente. De novo, bota pra baixo, mas levanta depois.
Não levem para o lado pessoal, viu? Bom, é isso mesmo. O Nonatinho frisou. Agradecer mais uma vez, Fabrício. Obrigado pela sua meus queridos. disposição em estar atendendo o nosso pedido, o nosso convite, de poder contar um pouco da sua história, do seu trabalho e de externar para os amigos internautas toda a sua vivência, tanto na área profissional, fora dela, as suas ideias de desenvolvimento do nosso município, que ficou externado aqui também. Então isso é muito bom, né? Isso é um diferencial que a gente pode ver em uma bancada de podcast, né? Por isso que eu sou apaixonado por essa ideia do podcast. E quando a gente convidou aí a turma, disse, não, vamos fazer o podcast, o Nonatinho. Rapaz, isso é fantástico, porque quando a gente vai pra rádio, a gente fala 10 minutos contado ali e ainda é o cara, né, batendo no relógio. Aqui não, a gente conversa. Conversar é uma coisa que a gente precisa reaprender a fazer, né? É verdade. Porque o celular também, como você frisou, muito bom pra gente ver a TV e tal, onde você estiver, ver a informação, mas infelizmente os nossos jovens não entenderam a proposta, né? E termina que a gente perde esse contato, às vezes até com os filhos dentro de casa, né? Porque eles ficam muito presos à questão da tecnologia. Mas o podcast surgiu e graças a Deus também que é muito bem visto, né, e aceito pela juventude, né, Nonato? A galera jovem ama o podcast. É um material muito consumido. É um material muito consumido. Eu hoje em dia eu acho que também é um dos conteúdos que eu mais consumo em YouTube, são assistindo os podcasts de vários canais que eu acho interessante, né, de ver. E ter isso aqui da nossa terra, caramba, aí você cria uma identidade, você se relaciona com aquilo ali, você quer ver essas novidades do cotidiano daqui, das pessoas daqui, e isso já é um outro atrativo, né? Atrativo extra, né? Vocês terem essa ideia, muito bacana. E assim, é uma colaboração, né? Vocês dão aqui para a cidade. E outra coisa que eu gosto sempre de dizer, eu tenho eu gosto muito disso, de poder colaborar de alguma maneira. Vocês terem me dado esse espaço até de alguma forma de também estar jogando essas ideias que não só vão ficar no ar, mas vão ficar gravadas, e de alguma forma, se isso criar uma influência em alguma pessoa, de algum setor, isso vai ser muito bom, porque trazendo benefícios, né, de um grupo, e isso que também está faltando muito de se pensar coletivamente, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em beneficiar algo se beneficiando. É verdade. Né? Então eu até disse, olha, se quiser me chamar tudo, mas é uma coisa que é independente, eu estou jogando a ideia, eu quero que a coisa saia do papel de alguma maneira, porque isso depois vai me beneficiar, quem sabe, como usuário. Mas, mas só que eu não serei o único, eu serei parte de uma comunidade que será o usuário daquilo ali, né? E assim, dar ideias, algumas situações assim, eu particularmente me sinto até muito tranquilo, muito à vontade, né? Até dou com muito gosto essas ideias para que elas possam realmente ter algum tipo de colaboração, seja às vezes de forma coletiva assim para o município, seja para alguma pessoa. Eu até tenho dito que hoje em dia, na minha vida, embora eu não goste de perder muito isso, mas sempre busquei muito um protagonismo, né? Eu sempre busquei ser realmente um protagonista na minha vida. Hoje eu nem busco, se o protagonismo vier, ótimo, mas hoje eu sou muito espectador. Eu procuro ser espectador das coisas que estão acontecendo. Eu sou, digamos, inclusive um espectador VIP da minha família, de ver meus filhos crescerem, de ver a relação deles comigo e com minha esposa, com a mãe deles. E isso para mim é um grande privilégio, de eu ser esse grande espectador VIP lá da minha família, de eu ver as coisas acontecerem. E hoje eu sou um espectador de ver a minha cidade também evoluindo. O meu retorno para cá, que eu depois que vim para cá, eu disse, caramba, eu devia ter vindo há mais tempo. Poxa, eu demorei muito ter voltado, eu poderia ter voltado há mais tempo, porque como está bom eu estar de volta aqui em Piracuruca. Piracuruca eu vejo aqui no norte do estado, a cidade mais
geograficamente estratégica que existe. Não há nada que não seja tão equidistante quanto em Piracuruca. Eu estando em Piracuruca, é quase como se eu estivesse me deslocando para bairros quando eu vou para Teresina, quando eu vou para Piripiri, quando eu vou para Cocal, quando eu vou para Luiz Correia, quando eu vou para Batalha. Então, Piracuruca é um centro e as outras cidades hoje para mim são bairros que são relativamente distantes, né? E você ter essa estratégia aqui em Piracuruca, se pensar também nisso, é mais um ponto a se valorizar na cidade. Então, aí para até empresários que queiram investir na cidade, vocês têm como ter aqui um local de fluir o seu serviço ou produto, como sendo um local central, mais estratégico aqui do norte do estado. Você é a 1 hora da serra, é 1h30 do litoral. Num raio de 100 quilômetros a gente está em locais como o litoral, Perfeito. a capital Teresina, Sim. estado do Ceará. Tudo, né? Tudo Maranhão num também. raio de 100 150, no máximo 200 km. Se você botar 200 km, você abrange tudo. 200 km você abrange tudo. Você vai até Viçosa, você vai até Teresina, você vai até... Eu não me lembro qual a cidadezinha do Maranhão que tem depois de Esperantina. Inclusive tem um projeto lá também. Me esqueci agora. Mas, ou seja, você tem proximidades aqui do Ceará, do Maranhão, da capital e do litoral do Piauí. Então não tem um local mais estratégico aqui para o norte. Tudo bem, para o sul não, é outra situação, mas você ocupar o norte do Piauí, que, venhamos e convenhamos, é o que tem de mais desenvolvido no estado, não é? E ainda ter as proximidades com as cidades também mais desenvolvidas do Ceará também, porque até para ir para Fortaleza, você sair daqui, você leva 5 horas de carro, no máximo, né? Então, eu nunca me aventurei a ir para São Luís, daqui de Piracuruca, acho que aí já é mais próximo para Teresina. Mas você tem aqui, além de tudo, além das atrações naturais, das atrações arquitetônicas, né, da questão até do povo, da água de Piracuruca também, que a gente diz, quem bebe dessa água aqui nunca vai esquecer, né, de Piracuruca, que tem uma água saborosa, né, não é em todo lugar que tem essa água aqui de Piracuruca. Então tem locais para se divertir em banhos, né? Então você aqui em Piracuruca é aquilo que eu também ouço também desde criança, acredito que vocês também. Poxa, aqui tem tudo para explodir, para florescer. É quase como um resumo também do que a gente fala do Brasil, né? O Brasil tem riquezas naturais fantásticas, tem uma costa enorme, tem vizinhanças com todos os países da... Olha como Piracuruca aparece com o resumo do Brasil, né? E tem tudo para isso. Aí precisa, aí vai muito do quê? Do interesse das administrações públicas, do interesse do setor privado, da conscientização da população, que tem um potencial ali em mão e tem que valorizar também. Preservar, cuidar, valorizar aquilo que é daqui. Porque também tem muito disso. Piracuruca às vezes tem muito de é bom que é de fora. Esquece do potencial que tem. E aqui tem outros potenciais aqui que eu já vi artísticos. Demais. Também, demais. Tanto na música, na pintura, não é? Na escultura. Tem coisas aqui que eu vi, eu fiquei fantástico. Acho que o Carvalho é o nome dele, colega que trabalha com figuras, com action figures, essas figuras de super-herói, que ele encomenda algumas peças e ele faz a pintura desses. Luciano Souza, né? Luciano Souza. Ele deixa aquilo ali com a qualidade. Luciano é meu primo. Perfeito, aquilo ali eu acho fantástico, cara. Aquilo que o Luciano faz. Eu tenho uma peça lá que eu tava babando lá do Batman, que eu disse, não, ainda não é minha prioridade não, mas ainda vou chegar aí. Uma luminária com bate-sinal, o Batman em cima, uma pose fantástica. Caramba, é isso daí. Mas se eu for aqui, eu não vou ali. Aí que é outro ponto importante falar, prioridades da vida. Não é? Então aquilo que eu falei agora há pouco, dos estudos e tal, então você tem que dar prioridades. Você pode conquistar tudo. Você pode às vezes conquistar tudo de uma vez só. Mas você pode conquistar tudo um pouquinho de cada vez, não é?
Então, dê prioridade àquilo que você pode fazer naquele momento para que depois você consiga, no segundo, no terceiro momento, conquistar aquilo que você pretende mais à frente. Eu, graças a Deus, tenho seguindo também isso daí, tem dado certo. Tem Sabe, fluido, né? Bacana demais. Enfim, pessoal, eu assim passaria aqui o resto. Mas aí é bom também ter um tempo Mas é interessante. porque flui mesmo as conversas, a gente vai colocando, é muito bacana. Pois com essa, né, Jeca, a gente se despede e até uma próxima oportunidade. Até a próxima quinta-feira, na verdade, né, até pessoal? a próxima quinta-feira com mais uma edição do F5 Podcast. Um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E não esquece de compartilhar e se inscrever no canal para receber os nossos conteúdos. Perfeito. É isso Até aí. mais. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal.